Então vamos para o nosso estudo de número 127 do Evangelho de Mateus. Só falta... Estamos chegando ao final do capítulo 27, mais 4 estudos, pelo menos, nós encerraremos o Evangelho de Mateus, ao longo desses quase 3 anos, estudando esse Evangelho tão importante, né? Hoje nós veremos o capítulo 27, do versículo 57 ao 61, o sepultamento de Jesus. Saiu errado ali a referência ali no título. É 57 a 61, vai até 66. Mas é 61, embora até o versículo 66 fale sobre o sepultamento dele, né? Mas nós dividiremos em 2 partes aí. Então, isso, até o 61. 57 a 61. A prática romana da crucificação, ela, como eu já falei com os irmãos, ela visava impor o maior sofrimento possível para a pessoa morrer aos poucos, né, morrer à míngua ali na cruz, de uma forma muito cruel, mas também visava promover a mais intensa desonra e afronta ao crucificado. Então, quanto mais ele durasse ali na cruz, resistisse para morrer, e depois que ele morresse, ele ficava apodrecendo ali na cruz. Eles não retiravam os cadáveres, deixavam lá os cadáveres pendurados no madeiro, até eles apodrecerem, se desfazerem ali na cruz. Era uma visão terrível, uma visão muito feia, né, muito horrorosa. Eles deixavam então ali os cadáveres, né? Porém, de conformidade com o texto de Deuteronômio 21, 22 e 23, vamos ler lá? Deuteronômio 21, 22 e 23. As Escrituras dizem assim. Deuteronômio 21, 22 e 23. Abri errado, abri em Êxodo. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, numa estaca, né, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrareis no mesmo dia, né, no mesmo dia em que ele morrer. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então Deus ensinando ali os israelitas, quando eles fossem tomar posse da terra, o Senhor Deus dá essa instrução sobre a morte no madeiro. A morte no madeiro não era prática dos judeus, isso aqui é uma exceção. No caso de alguém ser morto, crucificado ou pendurado no madeiro, o cadáver da pessoa não poderia passar a noite ali, tinha que ser retirado, né? E tinha que ser enterrado. Então, temos essa exceção à regra, e não uma regra de condenação como era dos romanos, né? Por esse motivo, então, ainda mais por ocasião da morte de Jesus, no dia seguinte era o dia de sábado, né? Eles tinham então que tirar rapidamente o corpo de Jesus ali da cruz, né? Então vamos lá, vamos ver o sepultamento, versículo 57 a 61. Nós vamos lendo e comentando, né? Dos 4 evangelistas, Mateus é o mais sucinto ao relatar o sepultamento de Jesus. Quando, porém, como de costume, comparamos os 4, nós temos então uma visão mais completa do assunto, né? Então vamos comparar os 4 evangelhos, tendo em vista que os 4 evangelhos narram esse momento, né? Começando então com o verso 57, e caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Essa afirmação, caindo à tarde, que também é usada por Marcos, lá em Marcos 15, 42,
nos mostra que o sábado, né, tem um que a mais, e pode tirar, gaguejei na hora de escrever, pode tirar esse que a mais aí. Nos mostra que o sábado, né, não havia começado ainda, né? Lembrando que o dia de sábado para o judeu, ele começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado, né? Do que seria o nosso sábado, né? Então esse é o sábado, é o dia do descanso do judeu, né? O dia santificado ao Senhor, o 7º dia, da sexta-feira às 18 horas até às 18 horas do dia seguinte. E havia 2 momentos no entardecer dos judeus. O primeiro momento, que chamaríamos ele de tarde, começava às 15 horas e ia até por volta das 18 horas. A partir das 18 já começava a anoitecer, né? A tarde se transformava em noite. Então, quando Mateus fala e caindo a tarde, então ele se referia a esse período e por volta das 17 horas, mais ou menos, né? Antes, então, que o sábado começasse, veio um judeu chamado José. E Lucas o chama de natural de Arimateia e diz que a cidade de Arimateia era a cidade dos judeus, né? A cidade de Arimateia era a antiga Ramataim Zofim do Antigo Testamento. E ela ficava situada um pouco mais de 30 quilômetros ao noroeste de Jerusalém e uns 25 quilômetros ao leste de Jope. Então, se você pegar um mapa, você procura um mapa do Antigo Testamento. Se você encontrou a cidade Ramataim Zofim, é a mesma cidade Arimateia do Novo Testamento, né? E a quem também Mateus descreve, né, o José de Arimateia, como rico e também discípulo de Jesus. Marcos descreve como ilustre membro do Sinédrio. Então nós estamos falando aqui de um fariseu, alguém que era ilustre no Sinédrio, alguém que era muito respeitado dentro do Sinédrio. Você pode ver lá em Marcos 15, 43. E tanto Marcos, né, Marcos faltou um M maiúsculo aí, e tanto Marcos quanto Lucas acrescentam que ele também, né, José, esperava pelo reino de Deus. Eles aguardavam, então, o cumprimento. Essa expressão, esperar pelo reino de Deus, significa aguardar os cumprimentos a respeito da pessoa do Messias, né? As profecias, cumprimento das profecias a respeito do Messias. E então, e Lucas diz também que ele era homem bom e justo, e nos dá mais um detalhe. Ele não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Os outros membros do Sinédrio, é claro. Ele não havia concordado com a decisão do Sinédrio a respeito de Jesus, né? João, por sua vez, concorda com Mateus ao chamar José de discípulo de Jesus. E faz uma ressalva. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. Ele procurou Pilatos. E João diz, mas ele foi ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, né, da população ou do próprio Sinédrio, né? Tal como seu companheiro de Sinédrio, Nicodemos, que anteriormente demonstrara certa pusilanimidade em relação a Cristo, né, conforme você pode ver lá em João 3, 1 a 15, né, Nicodemos foi até Jesus, mas à noite, para não ser visto, com certeza, pelos demais fariseus, ou pelo povo mesmo, né? Porque como podia um rabino fariseu ir atrás de Jesus, justamente de Jesus, né? E um dos diálogos mais profundos das Escrituras é travado ali, então, entre Jesus e Nicodemos. E José de Arimateia também, ele estava ali com esse receio dos fariseus, né? José de Arimateia tinha receio do Sinédrio e também dos judeus. Mas, ainda que seu receio existisse, o receio não foi maior do que seu amor por Cristo, né? Ele desafiou todos e foi. Enfrentou o Sinédrio, não concordou com o Sinédrio. Eu imagino, embora o texto não seja claro, mas não sabemos se essa discordância dele em relação ao fim que eles deram em Jesus foi verbal ou foi
algo que ele demonstrou depois, não sabemos. Particularmente eu penso que ele, com as suas ações aqui, as quais são descritas pelos evangelistas, com as suas ações ele demonstrou que ele tinha apreço por Jesus, não só apreço, ele era discípulo de Jesus. Né? Ele fez questão de mostrar isso, eu sou discípulo de Cristo, mas temia, né, os judeus, embora isso não o atrapalhou de mostrar o seu amor e o seu respeito pelo mestre. Né? Versículo 58. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E aí Marcos acrescenta que José, né, José de Arimateia, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E aí? João diz que ele estava com receio dos judeus. Né? E aqui Marcos fala que ele foi resolutamente. Resolutamente não é a atitude de alguém que tem medo. Será? Eu creio que eu posso sentir medo diante de uma situação e mesmo assim ser resoluto em fazer o que eu tenho de fazer. Né? E me ocorre aqui, por exemplo, quando meu pai quebrou o fêmur. Papai quebrou o fêmur com 74 anos de idade. Minto, 74 anos. Ele caiu, quebrou o fêmur e ele estava lá no hospital. E os meus irmãos não concordaram com a decisão do médico de operar o meu pai, mas meu pai estava lúcido, ele tinha total autonomia sobre si mesmo, né? Autonomia sobre si mesmo é boa, né? Ele tinha autonomia, né? Então ele podia decidir por conta própria. Mas aí então, eu e mais uma minha irmã, a Lloyd, nós chegamos para o médico e falamos: doutor, é necessária a cirurgia mesmo? É, senão ele não volta a andar mais. E aí então, eu perguntei para o médico: se fosse o teu pai, o senhor operaria? Ele: sem dúvida alguma. E aí então eu fui conversar com meu pai, eu e minha irmã, só nós dois concordamos com a cirurgia. Não que os outros não tivessem concordado, mas também não estavam apoiando. Né? E aí então, puxamos a responsabilidade para nós. Vamos conversar com o papai? Vamos. Vamos conversar com o papai. E aí perguntamos para ele: pai, a situação é essa, assim, 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 assado. O senhor que decide. Ele falou: o que você faria, filho? Perguntou para mim. Aí, né, pai, eu enfrentaria a cirurgia. Os exames médicos do senhor estão muito bons. Até do lado dele tinha um jovem, né, internado, e o médico ainda falou assim: olha, o exame do seu pai e o exame daquele jovem, se eu mostrar, você vai pensar que o exame do seu pai é o exame do jovem. Mas eu não conseguirei operar esse rapaz tão cedo, e o seu pai eu posso operar a hora que eu quiser. Porque o exame clínico dele está excelente. Eu falei assim: papai, eu operaria. A recuperação vai ser mais rápida. E de fato foi. Alguns meses depois, papai estava andando de novo. Então, mas dizer que eu não fiquei com medo? Ainda mais com aquela voz dizendo: se ele morrer, a culpa não é minha. Né? A voz dos outros, ele dizendo, né? Se ele morrer, a culpa não é minha. E eu não vou ter peso na consciência. Né? É pesado, é difícil. A gente pode ter medo numa situação, mas agir de forma resoluta, de forma decidida. Né? Quem aí foi mãe sabe o que eu estou dizendo. Chegou a hora de dar à luz. Não deu medinho? Mas não ia coragem. Deu medo, mas vamos, temos que ir. Não é? Foi resoluto, né? Aliás, foi levado resolutamente. Né? Mas foi, não é? Então não há nenhuma contradição nisso aqui. Continuando, João disse que José rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Né? Marcos relata que Pilatos admirou-se de que já tivesse morrido, né? Que Jesus já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar, então nesse momento o centurião foi lá, e foi aquele momento que ele furou Jesus, né? Certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Né? Então, todas as provas aqui estão sendo dadas
e estão sendo confirmadas de que Jesus morreu de fato. Foi uma das mortes mais, se não a morte mais atestada da história. O que ninguém pode dizer é que Jesus fingiu morrer, ou que Jesus não morreu coisa nenhuma. O que tem de relatos confirmando a morte de Jesus e relatos de pessoas que não eram discípulos de Jesus. Se fosse discípulo apenas dizendo, a gente poderia dizer assim, né, ele está puxando a brasa para a sardinha dele. Mas são pessoas que não eram discípulos de Jesus. Que não eram discípulos de Jesus. E diz o verso 59, e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. Eu não vou nem discutir aqui aquela questão do santo sudário, tá? Aquilo ali para mim é uma viagem total, né? É uma viagem total na maionese. Tem nada a ver com... Não vou perder tempo com comentários nem perguntas sobre o santo sudário. Ok? Marcos acrescenta, este baixando o corpo da cruz, Lucas, por sua vez, diz, e tirando-o do madeiro. Pelo relato de João, certamente José de Arimateia não agira sozinho, pois como relata João, Nicodemos estava junto e, diz lá no verso 39 de João 19, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Então, eles tinham todo esse costume de pegar o corpo, né, do falecido e de cara, né, de primeira mão, já dar um banho e envolvê-lo em panos encharcados, aqui no caso era um composto de mirra e aloés, né, mirra, perfumes, né, especiarias de perfume, e enrolar o corpo da pessoa. Por quê? Porque os corpos geralmente eram colocados em túmulos feitos em grutas, em rochas, como foi esse aqui de Jesus. Então, para evitar o mau cheiro, ou então disfarçar um pouco o mau cheiro da decomposição. Eles tinham a prática de ir lá várias vezes, como as mulheres foram no domingo de manhã, novamente embalsamar o corpo de Jesus, para ele continuar, né, a decomposição, exalando o menor odor possível, né, ou pelo menos fosse disfarçado o odor, né, da putrefação. Essas 100 libras de mirras e aloés que Nicodemos levou para embalsamar Jesus, nesse primeiro momento, dava algo mais ou menos em torno de 34 quilos. Lembrando que era litros, né? Era líquido, mas como o líquido é mais pesado que o sólido, então você tem a informação aí de que uma libra ela pesa 325 gramas. Vezes 100, então você tem aí 32 litros e meio, né? Algo em torno de 34, 35 quilos, mais ou menos, né? Libra também é chamada de arrátel, né? Tem outro, se você na sua versão tiver 100 arráteis, é o mesmo valor de uma libra, ok? E diz o verso 60, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou, né? Por ser um homem rico, José mandou abrir um túmulo na rocha. Se ele pretendia ser sepultado ali ou não vem ao caso, né? O que deve ficar claro é que isso também era cumprimento de outra profecia do Antigo Testamento. Né, diz lá Isaías 53, 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Né, então ele foi sepultado no túmulo de um rico. Quando eu vejo a teologia da prosperidade, né, essa tal teologia da prosperidade,
eu fico impressionado de ver como o analfabetismo bíblico deles é evidente. Jesus, sendo o Senhor do universo, o dono de tudo, tudo que ele usou foi emprestado. Tudo que ele usou foi emprestado. Né? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Tinha uma casa que ele usava como uma base, né, ali para as suas atividades, em Cafarnaum, mas, na Galileia também, mas não era dele, né, não era propriedade dele. O jumentinho que ele entrou montado também não era dele. O salão, o cenáculo que ele usou para a celebração da Páscoa, não era dele. A cruz que ele levou, não era dele. É. Oi? Só. É. Mas, era o mínimo, né? Nem a manjedoura, né? Nada era dele, começando com a manjedoura, nada era dele. Né? E por fim o túmulo em que ele foi sepultado também foi emprestado. Nada era de Jesus. Né? Como alguém disse, né, Jesus não veio para fazer o homem pobre rico. Ele veio para fazer o pecador um filho de Deus. Ele veio para salvar o pecador. Né? Esse é o objetivo de Cristo com relação à humanidade. Mas vamos lá. Um túmulo caro consistia numa antecâmara talhada na face da rocha. Então, esse túmulo de Jesus não era um túmulo comum. Era um túmulo de gente rica. Né? Afinal de contas, José de Arimateia era rico. E o túmulo dele foi um túmulo bonito, um túmulo sofisticado para a época, né? Que tinha uma primeira parte, uma antecâmara, e mais à frente, numa parte mais baixa, era depositado o corpo sobre uma pedra, né? Era depositado o corpo, de forma que, para onde o corpo ficava, você tinha que se abaixar. Se você ver lá em João, capítulo 20, versos 5 e verso 11, tanto Pedro quanto Maria se abaixaram para ver onde Jesus estava. Eles já estavam dentro do túmulo, naquela parte, nessa antecâmara, né, um espaço maior. Era duas partes, e a segunda parte onde estava o corpo. Então, Pedro ele se abaixou para ver e só viu os lençóis. Né? Na entrada do túmulo, uma grande pedra era posta a fim de evitar que animais ou mesmo violadores de sepulcros entrassem. A localização desse túmulo é incerta. Tem lá hoje, a Igreja Católica reivindica o Santo Sepulcro, mas é tudo incerto. Não dá para saber exatamente onde foi. Né? E se achassem o túmulo de Jesus, ia achar algo vazio, uma coisa vazia, porque ele não está lá. Então pouco me importa onde Jesus foi sepultado. Pouco me importa saber onde é o lugar do sepulcro. Mas eu queria ir lá para ver. Para quê? Se ele está vazio. Né? Não faz sentido algum. Né? Mas a julgar pela falta de tempo que eles tinham, lembre-se, eles estavam correndo contra o relógio. Né? Jesus morreu ali um pouco antes das 18 horas. Eles tinham até as 18 horas para tirar o corpo da cruz, para poder... Jesus morreu às 3 horas da tarde, então eles tinham algumas horas para fazer tudo isso aqui. Possivelmente esse túmulo não foi feito no dia. Esse túmulo já está, porque foi feito entalhado na rocha, levava algum tempo para ser feito. Né? João diz que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, então era bem próximo ali do Gólgota. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém fora colocado. Por ser dia da preparação dos judeus, né, eles estavam se preparando para a Páscoa, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, o sepulcro de que José de Arimateia havia feito ali nesse jardim, ficava próximo do lugar onde Jesus foi crucificado, no Gólgota. Era bem próximo. Eles não tinham tempo, tinha que ser rápido. Né?
tinham poucas horas para isso, então não podia ser do outro lado da cidade, né? Um fato que não está registrado aqui, mas que não pode passar despercebido aos nossos olhos, é que José e Nicodemos não puderam participar da Páscoa, pois, segundo a lei, eles estavam contaminados por tocarem num cadáver. Eu sei que aquele cadáver não era comum, era o cadáver de Jesus. Mas era um cadáver. E para a lei judaica, para a lei mosaica, tocar num cadáver tornava a pessoa impura, cerimonialmente. E tinha que passar por todo um ritual de purificação, ainda mais para celebrar a Páscoa. Vamos ver lá o texto, a gente tem tempo. Vamos ler o texto de Números, capítulo 9, 1 a 12. Números 9, 1 a 12. Coloquei certo? Isso mesmo. Números 9, 1 a 12. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que lhe ordenara o Senhor a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor ao seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Então, veja bem, eles haviam quebrado uma lei, mas havia uma exceção. Deus abriu essa exceção no caso daqueles homens, né? E essa exceção se tornou uma regra para o povo. Então, havendo uma exceção, essa exceção, eles podiam participar da Páscoa. Eles celebraram a Páscoa, né? Eu coloquei que não puderam aí, mas pode tirar o não ali. Eles participaram da Páscoa, né? Mesmo havendo essa questão do morto. Contudo, eles, mesmo sabendo que havia essa possibilidade deles participarem da Páscoa, eles sabiam também que eles haveriam de tocar num cadáver. E mesmo assim, eles foram por amor a Jesus e fizeram aquilo que o Senhor Jesus, honraram o Senhor Jesus e mostraram seu amor por Jesus, né? Naquele momento. Oi? Segundo mês? Um mês depois, né? Isso. Me passou despercebido, irmão. Obrigado pela... Me passou despercebido. Justamente, no segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães, um mês depois. Passaram todo o ritual da purificação e um mês depois. Obrigado, irmão, pela
informação. Mas mesmo assim, José e Nicodemos, eles, ainda que pudessem celebrar um mês depois, né, vou corrigir o texto aqui depois, obrigado pela correção, ainda que eles pudessem participar um mês depois da Páscoa, né, tal como dizia a lei, eles mesmo assim perderam o privilégio, entre aspas, da Páscoa naquele momento, por amor a Cristo, né? Nesse ato de José de Arimateia e de Nicodemos, vemos claramente o ritualismo da lei sendo substituído pelo amor sincero por Jesus. E esse amor, fruto do Espírito Santo no coração daqueles que têm a nova vida, resultante do sacrifício de Cristo, né? Então aqui nós estamos vendo aquele momento em que já vemos mais uma vez a lei, a transição, né, da lei, né, embora não a anulação da lei, mas o cumprimento da lei mosaica na pessoa de Jesus, a lei cerimonial na pessoa de Jesus, né? E hoje nós louvamos a Deus por intermédio de Jesus, não presos a um cerimonialismo frio, mas guiados pelo amor resultante da obra de Cristo na cruz do Calvário, por nós, né? Achavam-se ali, então, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria, né? Ali estavam Maria e a outra Maria, que era a mãe de José, o menor, e Tiago, conforme nos diz Marcos 15, 47, né? Marcos confirma para nós quem é essa Maria, né? A mãe de José. Você pode ver lá em Marcos 15, 47. Prosseguindo. Não era permitido pelos romanos qualquer demonstração de luto por um crucificado. Logo, essas mulheres e todos quantos ali estavam, conforme Lucas 23, 55, elas seguiam em dor silenciosa, né, o Senhor Jesus. Elas não podiam expressar, né, a lei dos romanos impedia que alguém expressasse o seu pranto, a sua dor, o seu luto por um crucificado. Então, elas acompanharam ali silenciosamente e se assentaram de frente para o túmulo, né? Após verem onde o corpo de Jesus fora colocado, diz Lucas 23, 56, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Elas guardaram o dia do Senhor e aí elas foram para casa preparar os aromas e bálsamos, né? No primeiro momento, quem fez isso foi Nicodemos. Mas era necessário continuar embalsamando o corpo, banhando o corpo com aromas e bálsamos, para evitar o odor desagradável da decomposição, né? E elas estavam preparadas para isso, né? As aplicações práticas para nós, decorrentes desse texto. Sentir medo diante de uma ameaça é até certo ponto algo natural. Mas o discípulo de Cristo é chamado para viver o sobrenatural no natural. Assim como José de Arimateia venceu o medo com o amor por Cristo, somos chamados a fazer o mesmo. Afinal, o amor lança fora o medo. É importante a gente entender que o contrário do medo não é a coragem. Para Platão, lá nos seus, no que ele chamava, né, o meio termo de ouro, né, entre a covardia, né, e a estupidez, né, o excesso de confiança, o meio termo é a coragem, né? A coragem é o contrário do medo, né? Na Bíblia não é assim. A palavra de Deus mostra para nós que o contrário do medo é o amor.
né? O amor lança fora o medo. O que destrói o medo no nosso coração é o amor. José de Arimateia, mesmo temendo os judeus, e também seus companheiros do Sinédrio, que poderiam retaliá-lo de alguma forma, ele, mesmo assim, foi e demonstrou seu amor por Jesus. O contrário do medo é o amor, e não a coragem, como muitos pensam, né? Você pode estar com medo de uma situação, mas o amor tem que mover o seu coração e não o medo, né? É igual a história daquela mãe que eles moravam num lugar meio afastado, numa roça, e tinha uma escola. A escola dos filhos dela ficava do outro lado do rio. E tinha, para atravessar o rio, tinha aquilo que é chamado de pinguela, que é apenas uma tora de madeira sobre o rio. E ela chegava com as crianças até a beira do rio e mandava as crianças. Ela tinha medo de atravessar o rio. Ela tinha medo de cair na água. E as crianças atravessavam, iam tranquilamente. Aí um dia, ela lá na casa dela, fazendo os afazeres dela, fazendo as coisas de casa, ela olha para o lado da escola e vê uma fumaça de incêndio. Então ela vai correndo para a escola, chega na escola, ajuda a apagar o fogo e pega um balde daqui, um outro de lá e tal, e ajuda a apagar o fogo da escola e salva as crianças. E aí um dos filhos dela fala assim: mamãe, mas o que a senhora está fazendo aqui? Como é que a senhora conseguiu atravessar o rio? Por onde que a senhora veio? Fala assim: eu vim por cima do rio, pela pinguela. Mas como que a senhora conseguiu? Como que a senhora conseguiu fazer isso? E ela disse: então, não sei. Simplesmente vi vocês, pensei em vocês e vim para cá. O amor pelos filhos fez com que ela vencesse o medo de passar sobre aquela ponte, né? O amor lança fora o medo. E aqui, é claro, quando lá em 1 João 4,18, João fala sobre o amor lançando fora o medo, ele está falando justamente com relação ao dia da volta do Senhor. O crente não precisa ter medo da volta do Senhor. Nós não precisamos temer a volta do Senhor, porque nós estamos no amor de Deus. E o amor de Deus em nossa vida lança fora todo o medo em relação ao dia do juízo. A segunda aplicação prática para nós aí é que a lei de Deus é santa e boa. Toda ela apontava para Jesus. Todos os aspectos cerimoniais da lei foram cumpridos em Cristo. De sorte que hoje obedecemos à lei para continuarmos em santidade e santificação, pois não há estilo de vida mais santo do que este. Mas se você estiver buscando viver uma vida santa na presença de Deus, foque a sua vida em praticar o que a lei de Deus diz, né? Contudo, devemos cumprir a lei por amor, amando a Cristo. Mero ritualismo religioso não nos identifica com Cristo. Somente uma vida de amor pode fazer isso. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo se tivermos amor intenso uns pelos outros, diz a palavra de Deus. Para a nossa reflexão aí, o amor vence o medo e nos conduz ao serviço dedicado a Cristo. Se temos medo e não servimos dedicadamente a Cristo, não temos o verdadeiro amor. Nós só podemos dizer que nós temos o amor de Deus em nós e nesse amor permanecemos se não temos medo em servir a Cristo, não temos medo das consequências de uma vida dedicada a Cristo Jesus. O amor verdadeiro lança fora o medo. Que Deus assim nos abençoe.